Fala, meus queridos amigos e amigas, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem hoje, 14 de agosto, 4h38 da tarde. Vamos ver o que a gente tem de novidade por aqui. Colocando já aqui o gráfico direto, cara, eu queria dar outra notícia para vocês, né? Ver se estamos nessa mesma marasmo. É aqui que a gente vai ver quem é o investidor ou trader que tem muita paciência, porque nós temos, meus amigos. Pode ficar aqui um bom tempo ainda, mas a gente continua olhando isso aqui como agora uma região de liquidez, esperando para ser liquidada, para que a gente possa dar continuidade a esse movimentinho de alta, esse respirinho aqui dos compradores, para que aqui a gente consiga de verdade vender para vir para cá. Ou então, acontece, tá? Nas melhores famílias, ele deixa essa liquidez aqui para trás, ele só dá um mergulho. Tá? Não estou falando isso para assustar os amigos, mas estou falando isso para que a gente possa pensar aí como que vai ser a nossa estratégia nos próximos meses. Ó, a gente está em agosto. Sabendo que agora, os próximos meses, a gente costuma ter aquele negócio que o povo fica chamando de rally de final de ano, do Papai Noel. Vamos ver quando ele vai começar. E, para que ele possa começar, ele sempre tem um clímax de venda. Sempre é uma palavra muito difícil no mercado, eu retiro o que eu disse, me desculpa. Mas, a grande maioria das vezes, acontece um clímax de venda antes de dar início ao rally. Justamente porque ainda tem muita gente que está otimista com Bitcoin. E, enquanto essa galera do YouTube estiver otimista com Bitcoin, e eu não me incluo nisso, tá? Porque a gente é pequeno aqui, a gente é fichinha, ninguém conhece a gente é desconhecido. Então não coloca a gente. Mas essa galera grande, que com certeza tem muitas visualizações, eles atraem a atenção dos caras do institucional quando eles ficam falando que ainda tem chance, ainda tem chance. Lógico que eu não vou falar que eu não fiquei feliz quando eu vi o Bax falando, por exemplo, que ia vender os Bitcoin dele para comprar mercado americano. Eu disse, opa, se não, o cara que falava que nunca ia vender Bitcoin, será que agora pela primeira vez ele vai fazer isso? Isso é um sinal de possível fundo? Não sei. Mas a verdade é que a gente espera o pânico extremo e o medo extremo para conseguir caracterizar como possível fundo. E a gente, por enquanto, não tem nada. Eu acho que Bitcoin tá meio que esquecido aí no mercado. Inclusive, tem uma guerra que vocês devem estar sabendo, que tá travada aí entre quem é o melhor ativo, é o ouro ou o Bitcoin? Cara, é tão difícil falar isso, porque o ouro é inquestionável. O valor dele, ao longo de muito tempo, o valor dele físico, intrínseco e também na forma digital. Coisa que o Bitcoin, ele é somente digital, é um protocolo. Então, querendo ou não, vai demorar muitos e muitos anos ainda para se consolidar como uma reserva de valor segura. Se é que vai, eu não sei. Tô falando mal do Bitcoin? De jeito nenhum, eu gosto dele, já fiz muito dinheiro com ele, gostaria de fazer mais, por favor, me dê a oportunidade. Mas a gente não tem muito o que fazer aqui agora, tem que esperar realmente o mercado olhar de volta para cá. E dizem que o estopim vai ser justamente o corte da taxa de juros lá fora, mas que também ninguém sabe quando vai vir. Inclusive, se a gente for olhar, antes de eu colocar aqui o Bitcoin para vocês de verdade, vamos olhar só isso aqui que tá muito interessante para nós, tá? Isso aqui é como o mercado americano está. Esse termômetro que vocês já sabem, que eu já mostrei muitas vezes daqui, é o termômetro de índice de sentimento do consumidor. E lá fala que a galera tá em ganância, né? O ideal mesmo é quando a gente chegar aqui em extrema ganância. E não muito longe de ser comum que agosto é o mês da queda. Tá? Vamos esperar para ver se isso realmente vai acontecer. Só sei que bateu 75 e pouco aí, a gente vai ficar muito atento para esse mergulho dos mercados americanos. Uma hora ela vai vir, uma hora, não é? Você tá tentando achar tudo de forma alguma, jamais vou tentar operar vendida. Mas quando bater isso aqui, a gente pode estar pensando em uma possível montagem de posição no mercado americano, da mesma forma que a gente começou a fazer no mercado brasileiro, tá? Amanhã eu vou falar no vídeo que vai sair para vocês também. Mas é isso, não tem muito o que fazer, então talvez quando isso aqui acontecer e o mercado americano de verdade mergulhar, a gente tem alguma notícia positiva da taxa de juros e aí tudo vai para cima, inclusive o nosso amigo Bitcoin, certo? Então tá, se a gente for olhar aqui regiões do Bitcoin que nós temos aqui para poder tentar operar, porque tá complicado, tá muito lateral, né? Inclusive, o ideal mesmo, se isso aqui for de verdade uma acumulação, é ótimo que isso não venha a ser capturado, tá? E aí eu gostaria que ele viesse aqui, porque se ele vier aqui é uma defesa do margin do player. Aqui a gente tem a nossa referência, aqui a gente já teve a manipulação e aqui a gente tem uma defesa do margin do player. Vindo de uma queda anterior, isso aqui caracterizaria como uma acumulação. E aí depois desse reteste é quando a gente considera que o player já tá super alavancado e aí a gente só esperaria romper
isso aqui de vez. E aí nenhuma dessas 6 regiões tenderiam a ser respeitadas de fato. Porque quando vier até aqui, provavelmente a gente vai ver o Fear and Greed do Bitcoin vindo novamente para pânico, o extremo pânico. E aí, quando vier direto e reto, passando pelas regiões vendedoras, elas não funcionarão, tá bom? Vamos ver se isso vai se concretizar. Região vendedora aqui dessa base tá em amarelo, né? Porque a gente quer vender. A gente não. Eu não vou fazer nada durante essa base aqui, mas quem é mais agressivo, essa região é boa, mas espera o micro choque, pelo menos, um choque num tempo gráfico menor, como num minuto, uns 5 minutos. Região de 65.647 até 66.276 e região de compra 60.103 até 59.036. Primeira região vendedora que nós temos aqui, em 70.290 até 72.147. Ethereum, temos 2 regiões compradoras via confirmação, que a primeira é 1.769 até 1.735, depois 1.694 até 1.646. Região de venda que nós temos somente aqui em 1.991 até 2.055. Solaninha aqui, 2 regiões validadas compradoras, de 73 até 72,32 e depois de 70,48 até 68,66. E região vendedora em 79,51 até 81,64. Vamos olhar aqui o Fear and Greed do The Boss, Bitcoin. Esse aqui é o Fear and Greed do The Boss. Se você quiser ter acesso, você pode entrar na comunidade direto e lá você pode fazer seu cadastro para poder participar dele também. Você consegue ver tanto em diário, intraday no 1 minuto, no swing de 1 hora e no 5 horas também. De todos os ativos do mundo, tá? Não tem um que não esteja aqui. E aí, se você quiser participar, você precisa entrar na comunidade. Aproveita que lá tem lives todos os dias às 8h15 da manhã, falando as melhores regiões de compra e de venda de todos os ativos do mundo, os principais. Você também pode pedir aquele ativo que você tá de olho pra gente poder dar os nossos pitacos e, além disso, olhar a parte fundamentalista daquela ação que, por exemplo, você está de olho para encarteirar a médio e longo prazo. Então a gente fala de tudo lá. Aproveita para entrar, coloca aí o QR Code, 30 dias gratuitos via Pix, e aí você vai poder participar. Se gostar, junte-se a nós. Se não gostar, seremos ainda bons amigos, beleza? Aqui também a gente consegue colocar o Fear and Greed. Lembrando que esse aqui é do mercado cripto geral, tá? Aquele que eu acabei de mostrar do The Boss é somente de Bitcoin. Então, no geral, aqui tá no 29, tá em Fear. O nosso já tá em... O Bitcoin por si só, ele já está no nível neutro. Isso é muito positivo, pensando em novas quedas, tá? Porque se a gente vier a ter uma nova queda dentro daquela região, a gente vai ver o termômetro cair muito forte até a região de pânico. Beleza? Ripple, primeira região de venda que nós temos aqui em 1,0329 até 1,0495. Depois disso, 1,0757 até 1,0856. Essa primeira aqui é a melhor região, tá? E acima disso, nós temos em 1,1189 até 1,1471 também uma excelente região. Pendle chegando aqui na última região que nós temos do diário, em 1,282 até 1,222 de compra, né? E regiões de venda nós temos aqui em 1,577 até 1,35 e depois 1,878 até 1,971. Near tá bem interessante, cara. Near, ela fez um choque aqui, uma inversão do fluxo, veio aqui na defesa do merge do player, olha só, veio na defesa do merge do player e o alvo para essa compra aqui, que acabou de dar, inclusive, é voltar para cá, liquidar esses aqui e vamos ver se vai ter força. Quem comprou na defesa médio, o stop mais seguro tá aqui, tá? E a venda de... Se perder essa região na defesa do médio, essa aqui abaixo continua válida em 1,554 até 1,465. Região de venda que nós temos aqui mais próximo, em 1,788 até 1,846. Sky perdendo essa região, já não tá mais legal de jeito nenhum. Mas se repicar, a gente pode pensar aqui na venda em 0,5496 até 0,5581. Se passar daí, a gente só vem aqui para 0,6080 até 0,6207. Hype cravou esse ponto aqui nosso, né? Até teve um amigo lá da comunidade que fez essa região, que ele falou que fez justamente por conta da marcação aqui do vídeo. Muito bom. E essa marcação aqui da compra atingiu o alvo bem aqui. Depois ele tentou voltar para cá, não conseguiu, e o player precisou fazer um spring aqui em cima. Agora com esse spring, o alvo dele é tentar terminar isso aqui, essa região, para voltar para esse ponto. Essa região tá em vermelho, mas eu não considero mais ela como nada. Tá, vou deixar até em preto, beleza? E compras dessa região aqui abaixo continua válida, tá? Em 52,465 até 48,783. Se não vier para cá, ou se der essa compra, alvo dessa compra em 60,327 até 61,811 e depois 64,296 até 65,582. Beleza? Então é isso, pessoal. Um grande beijo para todos vocês, um excelente final de semana em família e nos vemos no próximo vídeo.